Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Com o encerramento de safra de laranja, a Fundicitrus alerta produtores para a chegada de novas doenças nos pomares. Houve nessa safra uma taxa de queda de frutos maior do que a gente tinha projetado. E os frutos que ainda estavam disponíveis, para serem colhidos, eles estavam com um tamanho menor do que aqueles que a gente tinha projetado. O mercado de fertilizantes continua sendo uma das principais preocupações do produtor rural. O custo de produção nosso, em razão da seca, das geadas que houver, o custo por saca vai ficar muito alto esse ano. Produtores de soja buscam prevenção contra pragas e doenças com tratamento de sementes. Hoje em dia, o custo de um tratamento de semente, pensando-se no que ele pode nos dar lá na frente, é insignificante. O custo fica muito barato hoje. E as intempéries climáticas levaram um grupo de produtores a arriscar no teste de uma nova cultivar de milho, uma variedade mais rápida que traz eficiência e agilidade no cultivo. É um material que já vem trazendo boas produtividades nesta região, na safrinha, e nós estamos trazendo para o sul de Minas e vamos vir a colher este ano. A gente abre a edição de hoje falando sobre a crise de fertilizantes. O Brasil é o país que mais importa produtos agrícolas do que produz e no ranking mundial aparece em terceiro lugar com maior índice na compra de insumos e fertilizantes. Em 2021 foram importados cerca de 41 milhões desses produtos, mas quem segue apreensivo é o produtor rural, já que as importações elevam os preços do produto. De acordo com o Instituto Pensar Agropecuário, o Brasil é um país com uma grande dependência internacional na compra de fertilizantes consumidos pela agricultura. O mercado de insumos continua sendo uma das principais preocupações dos produtores rurais, como explica o Ramsés, que é produtor de café na fazenda Santo Antônio do Bom Jardim, no município de Três Pontas, Minas Gerais. A gente comprava há 2 anos atrás, por volta de 3,5 sacas até 4 sacas de café na troca pela tonelada do adulto. E hoje o que a gente está vendo é quase 6 sacas. Isso vai onerar em demasia o produtor rural. Houve um aumento, um acréscimo do custo de produção, e isso que eu estou falando, proporcional ao preço da saca. Isso tudo aliado também ao preço do café. A gente acredita que o custo de produção nosso, em razão da seca, das geadas que houver, o custo por saca vai ficar muito alto esse ano. A produção de insumos no Brasil tornaria os custos mais baixos, mas são diversos fatores que levam o país a exportar mais de 80% do volume que consumimos, produzindo os outros 15% em território nacional. Em destaque, o uso de fertilizantes com potássio chega a 96%. Maísa Romanelli é engenheira agrônoma, especializada no mercado de fertilizantes das safras e mercado. E ela explica o motivo da baixa produção desses insumos no Brasil. Essa queda foi justamente por falta de incentivos, tanto governamentais quanto de pesquisa, de estudos. Era mais barato para a gente importar esses fertilizantes, porque a gente não tinha matérias-primas, nossos impostos muito elevados, então tudo isso favorecia que a gente importasse ao invés de produzir no território nacional. Além disso, a Petrobras ela produzia fertilizantes nitrogenados, mas o foco dela foi para outros setores, principalmente só do petróleo, e não teve incentivos para se manter no mercado de fertilizantes. Então, realmente foi um dado histórico, o histórico brasileiro de não investir no insumo porque era mais barato importar. Minas Gerais e São Paulo se destacam entre os 5 estados que mais importam fertilizantes. A baixa produção no Brasil faz com que a procura seja maior nos países como a Rússia. Com a alta dos preços, os produtores rurais precisam estar sempre atentos às cotações do mercado. Diante da crise, ele tem que realmente fazer cotações, analisar como que está a sua relação de troca, a sua expectativa de produção, o quanto ele vai usar de fertilizante e negociar
tentar cotar, estar bem informado do que está acontecendo para que ele possa negociar da melhor maneira possível. O uso adequado de fertilizante na lavoura proporciona diversos benefícios para o cultivo. Entre eles, o crescimento mais vigoroso da planta, o desenvolvimento de flores e frutos mais saudáveis, além do aumento de produtividade. Se você não tiver recurso para fazer normalmente 3 adubações, provavelmente, né, a não ser que seja um solo muito rico, muito bem estruturado, mas provavelmente você vai ter uma perda de produtividade. E havendo essa perda de produtividade, impacta diretamente no seu custo de produção final. Não é um produto barato para o bolso do produtor, mas é indispensável se a produção não for orgânica. Por isso, a Maísa aconselha que o produtor se oriente e saiba o momento certo de fazer os investimentos. Primeiramente, avaliar os estoques de nutrientes que ele tem no solo. Então, é o momento de investir em análise de solo, análise foliar, para aproveitar todo o estoque de nutriente possível que ele tem de outras adubações que foram feitas anteriormente. E também procurar outros insumos, por exemplo, adubação orgânica, outras medidas aí junto com o seu engenheiro agrônomo que possa reduzir o uso do fertilizante mineral. O governo federal espera que o Brasil receba, até a próxima safra, que é no início de outubro, cerca de 4,5 milhões de toneladas de fertilizantes. A agrônoma ressalta que é importante o agricultor pensar em um planejamento e antecipar as compras. Sem o produto é um pouco cedo para a gente ter essa certeza. Então, o que a gente recomenda é que o produtor se antecipe, que ele vá ao mercado, faça cotações, negocie para que não tenha falta no momento que ele precisar. Então, falta total não vai ter, a gente está recebendo o produto, só que realmente no momento que ele precisa, talvez se ele não se antecipar, pode ocorrer atrasos para a entrega. Vamos aproveitar agora e trazer as informações da previsão do tempo. O mês de abril fechou com chuva forte em áreas da região sul do Brasil por conta da passagem de uma frente fria. E nesses primeiros dias do mês de maio ainda tem previsão de chuva volumosa em áreas da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Aliás, a chuvarada atrapalha a colheita da soja, volumes que ainda devem ser expressivos ao longo desta semana devido à formação de mais um sistema frontal. As frentes frias têm passado de maneira frequente pela região sul do Brasil, mas não tem chegado em áreas do sudeste e centro-oeste. E, aliás, essa falta de chuva significativa, principalmente em áreas do centro-oeste, já tem provocado impactos em áreas produtoras de milho segunda safra. Para esses próximos dias, tem previsão de chuva em Mato Grosso, mas com baixos acumulados, que devem ficar em torno de 10 milímetros. Em Mato Grosso do Sul, apenas 15 milímetros de chuva. Pouca chuva prevista também em áreas produtoras do sudeste, enquanto que ainda deve chover bastante em áreas da região norte, volumes de 50 até 70 milímetros podem ser registrados. Agora, a tendência de continuidade dessa chuva, especialmente em áreas da metade norte brasileira, mas no centro-sul, essa chuva já vai ficando mais escassa. A continuidade desse tempo mais firme em áreas do sudeste e na região sul, o tempo mais seco volta a predominar após a passagem da frente fria. Isso por conta da chegada de uma massa de ar seco e de origem polar, que vai derrubar as temperaturas. Ou seja, depois da chuvarada toda vem o frio e que pode sim provocar geadas em algumas áreas produtoras. Por enquanto, de forma pontual, uma geada aí com temperaturas abaixo de 3 graus, uma temperatura mínima, abaixo de 3 graus, principalmente em áreas da campanha gaúcha. Ou seja, não se descarta a ocorrência de geadas, ainda que mais pontuais, aí logo no início do mês de maio, Essa geada está prevista para o dia 5 de maio, depois da passagem da frente fria, da chuvarada toda, aí sim vem a queda acentuada da temperatura. Ei, você que é produtor rural do sul de Minas, eu tenho um recado super importante. Nessa semana acontece o Dia de Negócios Copama, uma oportunidade única para você fazer bons negócios. Você vai conhecer as novidades em produtos e tecnologia que farão a diferença no campo e ainda poderá tirar suas dúvidas com profissionais e fornecedores qualificados. As melhores marcas em defensivos, fertilizantes, nutrição animal, produtos veterinários, máquinas, implementos, tratores e muito mais, e com o melhor preço do mercado. E tem mais, a condição de pagamento é facilitada. Você pode pagar em até
até 6 vezes sem juros no cartão através do Plano Safra, ou na modalidade barter, onde você paga com a sua produção após a colheita. O Dia de Negócios Copama acontece entre 3 e 13 de maio em todas as unidades. Confira a programação completa no site copama.com.br. Copama, soluções no agronegócio. A seca e geadas de 2021 continuam apresentando prejuízos que afetaram as lavouras em Minas Gerais. E por isso os produtores decidiram apostar em uma nova cultivar de milho. São sementes que apresentam um desenvolvimento mais rápido. Não é novidade para ninguém que a questão climática é um desafio para muitos produtores mineiros. No ano passado, a falta de chuva e a geada, por exemplo, resultou em perdas consideráveis. E justamente pelo fator clima, uma nova variedade de milho está sendo testada no sul de Minas, conforme explica o consultor Bruno Nunes. Nós trouxemos o AG 9035, que no norte do Paraná e sul de São Paulo já se mostrou um híbrido muito rápido e produtivo, encaixando na demanda que nós temos nesta região. Segundo Bruno, a variedade AG 9035 representa um ganho para o produtor, já que, devido à sua rapidez, aproveita melhor as precipitações de chuva e, para completar, os primeiros testes em outros estados já mostraram que a variedade dá sinais de boa produtividade. Um material que seja rápido, ele consegue aproveitar melhores algumas precipitações, algumas chuvas, e também alguns produtores colhendo aí já também com 130 dias esse material. É um material que já vem trazendo boas produtividades nesta região, na safrinha, e nós estamos trazendo para o sul de Minas e vamos vir a colher este ano algumas áreas que o produtor acreditou na ideia, comprou um certo volume do material para entender melhor. E daqui para frente nós vamos acompanhar essa região, as lavouras, para ver essa produtividade vai corresponder à expectativa. E a qualidade dos grãos também é algo importante. Muitos produtores que estão usando o AG 9035 relatam que a variedade apresenta grãos profundos e que traz boa padronização das espigas na lavoura. É um material de alto teto produtivo. Claro, nós vamos acompanhar este material para ver o que ele vai vir a produzir. Ronaldo atua há um bom tempo na região de Três Corações. Ele explica que nos últimos anos, a busca por melhoria em relação à safrinha se tornou parte da rotina dos produtores. Ele lembra as perdas registradas por conta dos intempéries climáticos na região. Eu acredito que o ano passado foi o ano que ocorreu perdas significativas e a gente está sempre tentando buscar melhorias como produtor. As perdas do ano passado, alguns produtores, algumas áreas que a gente visitou, chegaram a ser mais de 50%, 60% do que foi plantado. Então o produtor, no final das contas, fechou no vermelho. E a gente, como parceiro deles aí, a gente está sempre tentando buscar alguma coisa que esteja no alcance da gente, para o produtor ficar mais satisfeito, porque a atividade é de alto risco. Além da expectativa de boa produtividade e da uniformidade dos grãos, o produtor também espera um bom desempenho da nova cultivar no enfrentamento a pragas e doenças, já que a cigarrinha e a lagarta se tornaram um desafio nos últimos 2 anos nessa região. Guilherme Naves, gerente da Fazenda Taquaral, explica os desafios em relação às pragas, que levou com que o ritmo da sua produção precisasse ser alterado. Aumentaram muito as pragas de milho, uma delas é a cigarrinha, que não era uma praga primária, até uns 3 anos atrás era uma praga secundária. Ela ganhou muito espaço e o prejuízo dela é muito grande. A princípio, às vezes, não conseguia ser detectado na parte vegetativa, mas quando a gente ia entrar colhendo, você observa que dava espiga pequena, morte de planta. O milho, quanto mais produtivo, mais doença ele vai ser susceptível. Isso a gente consegue controlar, mas os custos de milho aumentaram muito mais devido à praga. E além de testar uma nova variedade para fugir das perdas, como os ataques nas pragas e no milho, o produtor tem investido muito no plantio de soja no lugar do milho verão. Após aumentar o plantio da soja e do milho safrinha, ele afirma que estuda agora novas maneiras de conduzir a situação este ano, já que os custos de produção voltaram a subir. Milho safrinha a gente não adianta ficar plantando muito, alongando muito a janela de plantio, porque quanto mais tarde ele for plantado, ele vai sofrer mais com geada e
e seca. A gente está plantando no máximo 1/3 da fazenda de safrinha para estar fugindo desse risco. A gente conseguir plantar numa janela mais curta e esse risco ser menor para a questão de produtividade, sofrer menos com geada e seca. A safra de laranja foi encerrada com queda de mais de 30 milhões de caixas. O número foi divulgado pela Fundecitrus e mostra um cenário de preocupação e alerta para a chegada de novas doenças nos pomares. A Fundecitrus encerrou a safra de laranja 2021 do Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo e Sudoeste Mineiro. Chamou a atenção este ano a queda de mais de 30 milhões de caixas. Vinícius Trombin, coordenador de pesquisa e estimativa de safra da Fundecitrus, explica que questões climáticas foram diretamente responsáveis pela queda de produção. Houve nessa safra uma taxa de queda de frutos maior do que a gente tinha projetado. E os frutos que ainda estavam disponíveis, né, para serem colhidos, eles estavam com um tamanho menor do que aqueles que a gente tinha projetado. Por que isso aconteceu? Né? Por conta da seca. Então, foi a maior seca aí dos últimos quase 100 anos, né, da história aí, que a gente tem na citricultura. Então, foi uma seca muito severa, e combinada a 2 geadas de alta intensidade que também são atípicas no cinturão citrícola. Então, essas 2 condições, né, combinadas levaram a maior queda de frutos, então é a maior taxa já medida pelo Fundecitrus e também os frutos muito mais pequenos do que a média dos últimos 5 anos. Em média, ele está 15%, né, ele ficou 15% menor do que dos últimos 5 anos, 5 safras anteriores. Segundo o fechamento apresentado pela Fundecitrus, o Brasil fechou a safra com mais de 262 milhões de caixas de 40 quilos. Vinícius comenta que as chuvas abaixo da média histórica contribuíram para o aumento da queda prematura dos frutos. Reduziu a quantidade e ainda resultou em frutos menores. Desses 263 milhões de caixas que a gente produziu, somente 40 milhões vai para consumo de mesa. E ainda uma parte dessa fruta destinada a consumo de mesa vira suco em lanchonetes, em restaurantes, né? Então, o consumidor final, a percepção dele em relação ao tamanho da laranja é muito pequena, porque tem muito espaço aí para selecionar os melhores frutos de tamanho, né? Em termos de tamanho. E os demais frutos vão para a indústria. E aí sim, a indústria ela teve mais dificuldades, porque os frutos são pequenos, né? Então, não estão adequados aí de uma safra padrão, né, do tamanho do maquinário que processa essa laranja, ele tem que ser ajustado por conta dessa redução do tamanho. E além da quebra, a Fundecitrus também se preocupa com a chegada de novas doenças aos pomares, em especial o aumento de áreas atingidas pelo greening. As pragas, elas vêm e doenças, né, elas estão aumentando, né, a gente tem percebido, então, ano após ano, essa safra que se terminou, a gente viu um crescimento da leprose, né? Então, a leprose ela foi favorecida por conta de haver frutos disponíveis durante toda a safra, né, nos pomares, porque a gente teve a presença de múltiplas floradas. Então, a gente não teve uma fruta padronizada na árvore, a gente teve frutas que foram colhidas primeiro, depois frutas que foram colhidas dali 2 meses, 3 meses, né? E essa permanência de frutos na árvore faz com que a leprose, né, ela consiga persistir dentro dos pomares. E as outras doenças, elas têm também sido bastante significativas, né? Por exemplo, o greening. O greening é uma doença que faz com que os frutos caiam mais e eles fiquem menores de tamanho. Hoje, com 22% das árvores contaminadas no cinturão citrícola, ela é a doença mais preocupante pelo poder destrutivo que ela tem. Uma vez a árvore contaminada, a gente não tem cura do greening. Então a doença ela vem aumentando nos pomares, ela vem aumentando inclusive nos pomares mais novos, né, que ainda é mais preocupante. Quando a doença está nos pomares mais velhos, esses pomares logo eles vão ser renovados, né? Mas nos pomares mais jovens, não. Ela vai persistir por um período maior de tempo. Por isso é mais ainda preocupante. Nossa equipe viajou às principais regiões produtoras de soja do Brasil para mostrar os desafios e as soluções para o campo. A busca por prevenção contra pragas e doenças com tratamento de semente tem trazido bons resultados em produtividade.
Fungos, pragas e nematóides. Em cada região do Brasil, o cultivo da soja enfrenta um desses desafios ou até mais. Estamos em Mamborê, no Paraná. Viemos entender melhor sobre esses desafios e como eles vêm sendo enfrentados pelos produtores. Wilson é produtor de soja há 18 anos na fazenda Rio Sertão, em Mamborê, região central do Paraná. Por aqui, ele destaca as pragas que a cada ano surgem como um novo desafio para o produtor. A partir do momento que a gente coloca a semente no solo, o olhar tem que ser constante em cima da planta. Então, primeiras pragas de solo, que a gente só vai ver quando acontece o dano, a gente consegue ver que está comendo as plântulas. Depois, logo que ela emerge, de novo, tem outros insetos que vão trazer prejuízo, as doenças que fazem as plântulas morrer. E aí, na evolução dela, vão aparecendo as lagartas, os percevejos, ácaro, trips. Cada ano aparece uma praga nova para nos incomodar. Se a gente não tiver um bom manejo, um bom controle e saber com o que a gente está lidando, com certeza isso vai impactar em produtividade. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, monitorando e estudando, testando coisas novas, para conseguir passar por cima dessas dificuldades. Já em Campo Mourão, também no Paraná, o produtor Armando Sambati pontua prejuízos e destaca pragas como coró, tamanduá da soja e fungos que costumam atacar nessa região. Tem a vaquinha no início e o pior de todos, é o que dá uma perda muito grande, é o nematóide. O nematóide é o pior de todos, esse é complicado. Perda de produtividade grande, onde tem foco de doença, perda de produtividade bem grande a gente tem. O técnico agrícola Claudinei Batista atua há muitos anos no sul do país e pontua que o surgimento de novas pragas a cada ano levou os produtores a um desafio grande. E a maior e a melhor resposta até o momento tem sido o tratamento de sementes, que se tornou indispensável e hoje faz parte do protocolo de plantio da soja em vários pontos da região. Então é indispensável o tratamento de semente. Uma vez visto que a gente faz todos os anos a gente faz experimentos, com vários produtos, e a gente viu que ao decorrer dos anos, ao decorrer de cada safra, o tratamento de semente está sendo muito importante, a gente está ali controlando as pragas iniciais, diminuindo os custos, porque hoje em dia o custo de um tratamento de semente, pensando no que ele pode nos dar lá na frente, é insignificante. O custo fica muito barato hoje. E não foi somente no Paraná essa situação. Em Fortaleza dos Valos, no Rio Grande do Sul, o produtor Henrique Faco conta que enfrentou muitos problemas com as pragas. No arranque inicial da cultura, a gente tem visto bastante o cascudinho, também tem fungos de solo que são um grande problema para nós. E no decorrer da cultura, aqui na nossa agropecuária, a gente tem visto muita lagarta, muito percevejo. Nesse ano, o que castigou bastante as lavouras foi a questão do trips e do ácaro, devido à estiagem, Então são pragas que se desenvolvem bem nesse tipo de clima, Então grandes perdas de produtividade são vistas na nossa região. E o prejuízo da ação dessas pragas nas lavouras não fecha a conta do produtor no final da safra. A perda de produtividade é o que mais temem os produtores, além da falta de qualidade nos grãos. A gente não fazendo esse tratamento de semente, futuramente essas pragas, o doença do solo, o fungo, vai diminuir o estande, causando lá na frente uma perda de produtividade. O gerente da Cooperativa Agropecuária Gaúcha também destaca acerca das pragas, os maiores desafios enfrentados na região. As principais pragas encontradas hoje na região de atuação da cooperativa são cascudinhos, sugadores em geral. Tivemos este ano, em particular, a ocorrência de trips muito forte no desenvolvimento inicial. Temos também em alguns lugares mais localizados a ocorrência de piolho de cobra, que é uma das pragas que vem aparecendo, vem surgindo bastante. E quando a gente olha para doenças, a gente vê muito Pythium, Phytophthora, Macrophomina surgindo bastante. A gente viu este ano aí, principalmente em alguns materiais, ocorreu bastante. E nós temos ainda uma praga, que se considera um pouco invisível ainda, mas com um potencial de dano muito elevado e que nos preocupa cada dia mais,
que são os nematóides. O combate das pragas está entre os grandes desafios dos produtores de soja. No entanto, nesta região, os produtores abraçaram uma nova tecnologia, o Avicta Completo, que desde o plantio das sementes traz segurança e promete um aumento de potencial produtivo das plantas. Então, quando eu testei um tratamento de semente novo, eu estava querendo produzir mais. E eu tenho certeza que o produto me entregou mais produtividade porque ele teve um melhor controle. O produtor Wilson adotou a solução Avicta como parte essencial até o estabelecimento da lavoura. Há muitos anos, ele investe no tratamento de sementes e desde que começou a usar o Avicta Completo, percebeu o bom desenvolvimento da planta de forma saudável e o aumento de produtividade com o combate às pragas iniciais. O agricultor é muito desconfiado, né? Então eu testei com faixas, fiz repetições, colhi separado. Aí eu comecei a ver que ele estava me entregando em produção. Aí eu fui ampliando até pegar 100% da minha área com o Avicta Completo. Então ele é fundamental, é um seguro que a gente faz para ter uma boa produção, começa no tratamento de semente. Peguei uma plantadeira aqui, eu coloquei a Avicta, aqui eu não coloquei. Aonde eu coloquei a Avicta, o efeito era visual. Ele ajuda bastante. No arranque inicial, ali a lavoura fica bem limpa quando você faz uma aplicação de Avicta. Então você olhava assim, o soja bem mais bonito. Na hora de colher também deu diferença, produziu mais. O engenheiro agrônomo José Souto Veiga explica que o surgimento do Avicta Completo veio da necessidade de se combater as pragas iniciais até o estabelecimento das lavouras. O Avicta Completo, ele é bastante eficiente contra pragas de solo, né, que a gente conhece como os corós, né, que atacam a raiz das plantas, eles vêm se alimentar e fazem a planta definhar. E o Avicta Completo é bastante eficiente contra elas. Depois que a planta emerge, a Avicta Completo é eficiente contra os besourinhos, né, cascudinho, torrãozinho, aqueles besouros que atacam e fazem furo, estragam a área foliar da soja, judiam da planta de soja. E também insetos sugadores, né? Tripes, raspador, lagarto, elasmo, que também é uma praga que em algumas condições pode ser muito severa. A Avicta Completo é bastante eficiente no controle dela. E depois de tantos prejuízos com as pragas, a partir do uso do Avicta Completo, Henrique já contabiliza agora as vantagens de uma produção protegida 3 vezes mais. Eu pude perceber um aumento na minha população de 1,5 plantas por metro linear, que isso aí resultaria em 18 mil plantas por hectare, né? Então só aí eu já vejo um benefício de fazer o tratamento de sementes Avicta completo. Nós estamos plantando hoje, dando o pontapé inicial, pensando em obter alta produtividade no futuro, mas para isso nós teremos que ter o tratamento de semente, para que as sementes colocadas hoje no solo, elas venham a desenvolver normal e lá na frente, com o decorrer do ciclo da cultura, anos normais, chuva e tudo mais, a gente conheça e colha uma alta produtividade. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV, lembrando que Luiza é com S, e também no @Play no Agro. Te espero na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.